Aleluias, glória ao nosso Deus. Confesso que para mim é motivo de muita alegria, mais uma vez, ter a oportunidade de estar ministrando a palavra do Senhor. E desde já quero estar agradecendo ao nosso pastor João Paulo, vice-superintendente Efson Kennedy, que no domingo me colocaram aqui sob pressão para estar ministrando a palavra nessa noite. E Deus, ele é extraordinário. Eu costumo dizer que Deus, ele fala comigo de diversas maneiras. E no domingo à noite eu recebi esse convite e na segunda-feira, enquanto eu estava fazendo o almoço lá em casa, o Senhor, ele logo falou ao meu coração um versículo que era para estar ministrando nessa noite. Eu falei assim, Senhor, mesmo se eu quisesse correr, nem tempo eu teria, aleluia. Mas eu me sinto muito feliz por estar aqui mais uma vez falando do amor de Deus, porque não há coisa melhor do que falar de Deus. Aleluia. Quem me conhece sabe que eu gosto de falar, imagina então falar das maravilhas do nosso Deus. Também quero estar cumprimentando os nossos irmãos que nos assistem através das suas casas, com a paz do Senhor Jesus. Você que está aí do outro lado, no nosso canal Rede Semeal, na nossa página pelo Facebook, Igreja ADEF. Eu quero te convidar neste momento você ser um agente de Deus aí na sua rede social. Você vai pegar este link e mandar para alguém, que eu tenho certeza que essa palavra ela vai mudar a história, nem que seja de uma pessoa só para a qual você vai estar enviando esse link. Você que está aqui na igreja também, se você tiver com o seu telefone aí na sua mão, quero te pedir para você estar compartilhando, enviando aí para todas as pessoas que você conseguir. Será que vai dar, Roger? Aleluia, glória a Deus. O Roger e a Natália estão ali preparando algo que eu pedi. E já está ali, então. Vamos já sem perca de tempo, porque o tempo é corrido. E o tema da minha mensagem nessa noite está ali no telão e eu quero te pedir para você dizer juntamente comigo. Em 1, 2, 3. Mais uma vez. Aleluia, nós estamos no ano da frutificação e multiplicação. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia em Jeremias, capítulo de número 29. Jeremias, capítulo de número 29. Jeremias, capítulo de número 29, versículo 4, a igreja achou? Amém. Vamos estar lendo aqui, diz o seguinte. Pode mudar, Natália? Aí, obrigada. Quem não tem Bíblia e quiser acompanhar, vou estar lendo na nova versão internacional, que diz o seguinte. Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, a todos os exilados que deportei de Jerusalém para a Babilônia. Construam casas e habitem nelas. Plantem jardins e comam de seus frutos. Casem-se e tenham filhos e filhas. Escolham mulheres para casar-se com seus filhos e deem as suas filhas em casamento, para que também tenham filhos e filhas. Multipliquem-se e não diminuam. Vamos estar lendo mais uma vez? Natália, pode passar? Aleluia. Casem-se e tenham filhos e filhas. Escolham mulheres para casar-se com seus filhos e deem as suas filhas em casamento, para que também tenham filhos e filhas. Multipliquem-se e não diminuam. Aleluias. Esse versículo ao qual nós estávamos lendo neste momento, esses 3 versículos, eles fizeram de uma parte de uma história muito marcante no povo de Israel. E todos nós aqui, nós passamos por dificuldades e situações difíceis. Todo mundo que está aqui nessa noite, certeza em algum momento da sua vida, independente da idade, já deparou com uma situação da qual você ficou incerto do qual seria o seu futuro. Todos nós aqui certamente já passamos por situações de desespero, de momento que você fala assim, meu Deus, e agora? O que vai se suceder daqui para frente? O que eu vou fazer da minha vida agora? E a primeira coisa que eu quero te dizer para você, que eu não sei se você está nessa situação, você que nos assiste neste momento, eu não sei se você encontra nessa situação,
Mas a primeira coisa que nós devemos fazer quando nós nos sentimos nessa situação, desamparados, sem rumo, sem saída, quando você acha que tudo à sua volta é só dificuldade, a primeira coisa é descansar. Você pode virar para mim e falar assim: Samara, pelo amor de Deus, como eu vou descansar? Você não sabe a situação a qual eu me encontro. Você nem imagina como eu estou neste momento. Uma coisa a fazer é descansar. Sabe por quê? Porque nós não sabemos aquilo que vai ser do nosso futuro. Nós não sabemos como vai ser o dia de amanhã. Mas existe alguém que já conhece o seu futuro. Existe alguém que sabe como vai ser o seu dia de amanhã. Existe alguém que sabe como vai ser a sua vida após essa dificuldade. E ele diz: descansa. A Bíblia ela vai dizer que os planos de Deus para nós, eles são de bem e não de mal. Aleluia. Os planos que o Senhor tem para a minha vida e para a sua vida são de bem e não de mal. Você que está aí com a sua Bíblia aberta ainda, em Jeremias 29, que nós lemos, mas no versículo 11, um pouquinho mais à frente, diz o seguinte: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar danos, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Aleluia. Eu não sei se você pode glorificar o santo nome do Senhor por isso nessa noite, mas Deus ele tem um futuro para você. Deus ele tem um plano de bem para a sua vida. E quando nós passamos por essa situação difícil, quando nós nos encontramos nessa situação desesperadora, o mais fácil em meio à crise, o mais fácil a fazer em meio à crise é desistir, é se render, é deixar de ir adiante, é parar no meio do caminho, é cancelar todos os projetos, é destruir com todos os planos, com todos os sonhos. Olha, apareceu uma dificuldade, então acabou. Eu já não vou mais prosseguir. Eu vou parar por aqui porque para mim já deu, a minha situação já era. Mas se nós vamos prestar atenção no capítulo qual nós tivemos lendo a palavra nessa noite, o capítulo 29, Jeremias ele é usado por Deus para trazer uma palavra de ânimo para aquele povo. Eu não sei se você compreende, mas o povo de Israel ele estava exilado na Babilônia. Eles tinham sido arrancados de Jerusalém e foram jogados lá na Babilônia para ser escravizados. Até parece engraçado, se a gente for parar para ler todo o capítulo 29, as palavras de Deus para aquele povo. Porque o que Deus diz para eles fazer, o que Deus queria que eles fizessem, era uma realidade totalmente diferente daquilo que eles estavam vivendo. Sabe, o que Deus está dizendo no capítulo 29 para o povo de Israel e para a minha vida e para a sua vida hoje, pode ser totalmente ao contrário da situação que nós estamos vivendo. Só que esse capítulo é uma extraordinária lição para as nossas vidas, porque ele vai nos exortar, vai exortar o povo de Deus, que mesmo em meio às dificuldades, Deus ele tem um futuro, uma esperança, ele tem um futuro próximo para a sua vida. Sabe que mesmo em meio à dificuldade, a sua situação, ela não vai ficar assim. Que mesmo em meio à dificuldade, existe esperança, existe algo novo para você fazer. Sabe, Deus vai dizer, olha, plantem e comam dos seus frutos, construam casas e habitem nelas. Aleluia. Deus ele tem bons projetos em relação à nossa vida. Nós precisamos apenas suportar a aflição e trabalhar visualizando o futuro glorioso que Deus tem para nós. E quando eu li, construam casas e habitem nelas, eu fiquei pensando, meu Deus, como é que Deus fala para o povo construir casas, fazer planos, mesmo em tempos tão adversos a qual eles estavam vivendo? Sabe, talvez você, esse ano, quando deu a virada do ano, passou 2020 para 2021, e você já sabia o nosso tema, o tema de Deus para as nossas vidas, que era frutifiquem e multipliquem-se. Você deve ter parado e pensado assim, olha, este ano agora vai ser uma maravilha. Porque este ano é ano de multiplicar e de frutificar. Então tudo vai correr bem. Tudo tem que andar bem. Porque é isso que Deus determinou para as nossas vidas. Sabe por quê? Nós na nossa mente, nós temos
como eu posso dizer, nós temos o conceito de multiplicação, que ele é um conceito associado a uma situação favorável. Nós não imaginamos falar de multiplicação em situações desfavoráveis. Não. Sempre que a gente for falar de abundância, sempre que a gente for falar de prosperidade, parece que a gente está falando apenas de situações tranquilas, de uma situação assim confortável, poderíamos dizer. Para falar de multiplicação e frutificação, parece que são épocas que não vamos passar por dificuldades. Mas ao longo da Bíblia a gente vai ver que é bem diferente. Se nós formos estudar a história do povo de Israel, se nós formos ler assim a Bíblia do início ao fim, nós vamos ver que não é isso que Deus diz. E ninguém pensa em multiplicar em épocas de crise. O mundo aí fora fala de uma crise. Muita gente aí fora comenta sobre uma crise, sobre algo que está por vir. E as pessoas lá fora, elas se encontram desesperadas, porque elas não têm esperança. Porque para elas, em meio à crise, não é época de fazer nada. Em meio à crise é época de desespero, é época de derrota. Em meio à crise é época de fechar os seus negócios. Em meio à crise é época tipo, eu tinha um sonho de construir uma casa, então como vai vir uma crise, eu já não vou construir mais essa casa. Se tinha planos, há muitas das vezes pessoas com planos, olha, em 2021 eu vou ter um filho, mas aí chegou 2021 e fala-se numa crise. A pessoa imediatamente ela vai dizer, não, então em 2021 não é ano para eu ter um filho, porque 2021 vai ser um ano de crise. Só que eu quero dizer para você nessa noite que Deus, Ele quer que você multiplique e frutifique nas situações desfavoráveis. Aleluia. Normalmente, em épocas de crise, a tendência normalmente é o que a gente vê se falar aí nos jornais, é os números de casamentos diminuir. As pessoas deixam de casar porque ninguém quer assumir uma responsabilidade em meio a épocas de crise. A taxa de natalidade do país, a tendência é abaixar, porque ninguém quer ter filhos em meio a uma crise. A mentalidade para épocas de crise é sempre diminuir. A mentalidade das pessoas em épocas de crise é sempre parar, estagnar. E em épocas de dificuldade, as pessoas elas ficam mais controladas, elas ficam, como aqui em Portugal a gente diz, em épocas de crise as pessoas começam a fazer contas da sua vida. Elas começam tudo que for fazer muito bem planejado. Tudo que vai se fazer tem que ser muito bem organizado. E eu imagino aquele povo de Israel sendo jogado ali na Babilônia, cativo, sendo escravo. Eles não estavam com planos de construir. Eles não estavam com planos de fazer projetos para o futuro. Aquele pessoal, eles só queriam sair dali. Eles só queriam arrumar uma oportunidade para cair fora da Babilônia. E aí até que chega Deus, no capítulo 29, e diz completamente o contrário. Aleluia. Eu sou apaixonada pelo nosso Deus. Porque Deus, Ele sempre vai trabalhar na contramão do mundo, sabe? E o mundo lá fora diz, olha, nós estamos chegando numa crise, por isso fechem as vossas empresas, parem de fazer tudo o que vocês estão fazendo, é época de parar, de tranquilidade, vamos esperar ver como é que as coisas vão ficar, vamos esperar ver o que vai dar. Aí chega Deus e diz assim, olha, construam casas, tenham filhos, tenham netos, multipliquem-se, plantem árvores e comem do seu fruto. Aleluia. Aleluia. A tendência em épocas de crise é dar-se por vencido. A tendência em épocas de crise é dizer assim, olha, essa guerra eu já perdi. Mas essa não é a vontade de Deus para a sua vida. Porque existe um dos meus louvores preferidos que ele diz que ainda que eu não veja, o Senhor Ele está trabalhando. Porque mesmo que nós não estamos vendo, mesmo que nós com os nossos olhos carnais, a gente não consiga ver aquilo que Deus está planeando para nós, projetando para as nossas vidas, mas Deus Ele está trabalhando, sabe, ainda que você não consiga ver, Deus está no controle, sabe, ainda que você não consiga ver, mesmo que o mundo diga que nós estamos vivendo numa época de doença, uma época de enfermidade, Deus Ele tem saúde para a sua vida, sabe, mesmo que você não veja, Deus Ele está fazendo, aleluias. Em épocas de crise, são épocas para nós, como povo de Deus, nos levantarmos e mudarmos a situação a qual nós estamos vivendo. Em épocas de crise, nós temos que ser pessoas de Deus e dizer, não,
eu não vou fazer como o mundo está dizendo. Eles estão dizendo que é a altura de parar de estagnar. Não, eu vou fazer o contrário. Porque o Senhor, Ele diz para mim nessa noite, multipliquem-se, não diminuam. Então eu não vou diminuir. E nessa noite eu separei 3 pontos importantes para aqueles que querem multiplicar e não diminuir. Eu não sei se você quer anotar, tomar nota no seu telefone, no papel, numa caneta. Mas são 3 pontos para quem quer multiplicar e não diminuir. E o primeiro ponto é o seguinte: em vez de derrubar, eu decido construir. Aleluias. Em vez de derrubar, eu decido construir. Não sei se você está com a sua Bíblia aberta ainda, no capítulo 29, versículo 5, diz o seguinte: construam casas e habitem nelas. Plantem jardins e comam de seus frutos. Eu imagino aquele povo chegando na Babilônia. Eu não sei se alguém que é brasileiro e saiu do Brasil aqui para Portugal, quando chegou aqui em Portugal, talvez a sua cabeça era o seguinte: olha, eu vou trabalhar tudo que eu tenho para trabalhar, mas eu não quero construir vida nenhuma aqui nesse lugar. Eu só vim para aqui porque eu quero ganhar meu dinheiro, vou ganhar meu dinheiro e vou cair fora. Eu não vou construir nada aqui nesse lugar, não quero nada desse lugar. Eu quero só ganhar meu dinheiro e cair fora. É o que eu vim fazer aqui. Sabe, imagina agora o povo e você veio por livre e espontânea vontade. Você veio, você saiu lá do Brasil, ninguém te obrigou você a vir aqui. E muitos de nós, eu digo porque eu vim sem escolha, porque eu vim com 4 anos. Mas os pensamentos dos meus pais, na altura, quando vieram para cá, era vim para cá para não construir aqui. Eles queriam construir lá. O negócio deles aqui era ganhar dinheiro e ir embora. Ninguém queria construir nada aqui. E aquele povo de Israel, eles estavam ali na Babilônia da mesma forma, com o mesmo pensamento. Olha, eu vou ficar aqui cumprindo esse exílio, vou ficar aqui fazendo o que eu tiver que fazer, mas na primeira oportunidade eu vou embora. Eu não vou construir nada nesse local. Eu não quero nada dessa terra. Deus me livre construir casa num lugar desse. Mas aí chega Deus e diz, olha, construam casas. Aleluia. Porque em tempos adversos, a palavra de Deus não é para derrubar, é para construir. Aleluia. Eu imagino que o povo de Israel, eles estavam assim meio deprê, como a gente costuma dizer. Eles estavam assim meio deprimidos. Estavam sem plano, sem esperança de um futuro. E eles não queriam nada daquela cidade. Eles não queriam habitar na Babilônia. Mas os planos de Deus construam casas. E não é época de derrubar. Muitas das vezes, nós estamos derrubando coisas que Deus está dizendo para nós construirmos na nossa vida. Nós estamos derrubando áreas na nossa vida que Deus quer que nós construamos. E você vira para mim e diz assim, Samara, como é que eu estou fazendo isso? Eu não estou jogando nada para baixo, eu não estou destruindo nada. Sabe, muitas das vezes nós derrubamos coisas que Deus quer que nós construamos com palavras. A palavra, a Bíblia vai dizer que a palavra ela tem muito poder. E na situação que nós vivemos agora, se nós formos parar para observar, o que nós mais vemos são pessoas destruindo com palavras. A crise ainda nem chegou, mas o pessoal só fala na crise. As coisas ainda nem estão no pior, mas o pessoal já fala só no pior. Por quê? Porque as pessoas estão destruindo, derrubando aquilo que Deus falou para construir. Estão derrubando com palavras. Em Provérbios, capítulo 18, versículo 21, vai dizer o seguinte: a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá o seu fruto. Nós iremos comer o fruto a qual nós estamos plantando. Porque o Senhor ele vai falar, olha, plantem jardins e comam os seus frutos. E nós iremos comer aquilo que nós estamos plantando. Nós iremos comer aquilo que nós estamos produzindo. Sabe, aquilo que você quer frutificar amanhã, você precisa plantar hoje. Aquilo que você quer colher amanhã, você precisa se organizar para começar a plantar hoje. Porque senão amanhã vai chegar e você não vai poder colher aquilo que você plantou.
Sabe, muitas das vezes em meia situação que nós estamos vivendo, nós derrubamos coisas que Deus quer que nós construamos na nossa vida. Sabe, talvez você tenha um negócio, você que nos assiste nessa noite, talvez você tenha uma empresa. E talvez você mesmo, antes de acontecer, ainda não aconteceu nada, você já está dizendo, eu não vou receber ajuda nenhuma do governo, eu tive que fechar o meu negócio e o governo não vai me ajudar com nada, eu estou aqui sem trabalhar, o governo não vai me pagar nada. Antes mesmo de acontecer, muitas das vezes as pessoas já estão derrubando aquilo que Deus quer que elas construam com as suas palavras. E uma coisa que o Senhor falou muito forte no meu coração quando eu estava estudando essa parte era o seguinte: construir ou derrubar não são circunstâncias, são decisões. Aleluias. Construir ou derrubar não são circunstâncias, são decisões. Você escolhe a decisão que você quer tomar. Ou você constrói, ou você derruba. Você pode dizer para mim, Samara, eu queria muito construir, mas não há possibilidade. Há sim. Você tem um Deus que diz que em Deus você é mais do que vencedor. Em Deus você tudo pode. Então se você decidir na sua vida hoje, tomar a decisão de construir e não derrubar, você irá construir e irá usufruir da construção a qual Deus vai te ajudar a fazer. Aleluias. Porque o Senhor vai dizer para eles, olha, construam casas, mas Ele não diz assim, olha, construam casas aí pela metade, porque depois vocês vão embora. Não, Deus diz, construam casas e habitem nelas. Porque Deus, Ele não vai permitir que você pare a meio da sua construção. Se Deus está dizendo para você construir, é porque Ele tem algo para a sua vida. Sabe, se você tinha algum projeto nessa noite, se você entrou aqui com algum projeto, com algum sonho, que você já tinha derrubado, para você ele estava derrubado, volte a construir hoje. Volte a construir hoje, porque é aquilo que Deus tem para a sua vida. Aleluia. Eu não sei se você está tomando posse dessa palavra, mas antes mesmo de eu estar ministrando essa palavra essa noite, eu já ministrei ela para a minha vida. Porque eu já estava começando a entrar nessa onda, sabe? O efeito manada, como a gente costuma dizer. O efeito manada de negatividade que passa dentro dos jornais. O efeito manada de negatividade que a gente vê em redes sociais. Já estava quase começando a se apoderar dentro de mim. Eu, por momentos, eu já estava quase me esquecendo que esse ano é ano de multiplicar e frutificar. Eu já achava que não era possível mais. Aleluias. Mas Deus diz nessa noite, construam casas, plantem árvores, porque vocês vão usufruir delas. Aleluias. O segundo ponto que eu quero colocar nessa noite, lembra que eu falei que são 3. O primeiro ponto é, em vez de derrubar, eu decido construir. E o segundo ponto é o seguinte: em vez de estagnar, eu decido frutificar. Aleluias. Versículo de número 6 diz o seguinte: tomai mulheres e gerai filhos e filhas. Tomai mulheres para os vossos filhos e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos ali e não vos diminuais. Como eu falei ainda há pouco, em tempos de crise, a tendência é diminuir. Se você plantava 50, em tempos de crise, você começa a plantar 25. Porque a tendência é diminuir. Só que, se você for parar para pensar, quanto mais você diminuir, menos você vai colher. Porque aquilo que quando você planta 50, você colhe uma quantidade. E quando você planta metade de 50, 25, você vai colher a metade de que você tivesse plantado 50. Você vai colher para 25 se você plantou 25. E Deus quer que, independente da situação, você se multiplique. Sabe por quê? A partir do momento que você toma a decisão na sua vida, olha, eu decidi multiplicar. Não importa a situação adversária que aconteça, não importa a situação que você está vivendo, mas Deus, Ele vai te honrar. Deus vai fazer que assim com que você cada vez você tenha mais, porque você tomou a decisão de multiplicar. Sabe, em épocas de crise, não está ali escrito, olha, dividam-se.
dividam-se. Não, ali está escrito, multipliquem-se, porque essa é a palavra de Deus para as nossas vidas. A economia de Deus é totalmente diferente do que o pessoal fala de economia lá fora. Deus trabalha com finanças totalmente diferente do que o pessoal está falando nos jornais. Crise para Deus, ela é um multiplicador. Na crise, em Deus, é o caminho para multiplicar e frutificar. E você quer que eu te prove isso na Bíblia? Em Êxodo capítulo 1, versículo 7, diz o seguinte: os filhos de Israel frutificaram e aumentaram muito, e multiplicaram-se e foram fortalecidos grandemente, de maneira que a terra se encheu deles. Agora você me pergunta, sim, Samara, lindo, mas isso foi escrito lá quando eles entraram lá na terra prometida, né? Não, isso foi escrito quando eles estavam, sabe aonde? No Egito. Na terra da dificuldade, no lugar da dificuldade, o povo de Israel, eles começaram a aprender com Deus. Eles falaram assim, olha, a gente está aqui no Egito, estamos, mas sabe o que a gente vai fazer? A gente vai multiplicar, a gente vai crescer, a gente vai superabundar, porque é esse o plano e o projeto que Deus tem para as nossas vidas. Aleluias. Você pode dizer, Samara, eu estou na prova. Samara, eu estou, muitas vezes a gente fala assim, Samara, eu estou no deserto. Mas só quem esteve aqui na oração aprendeu com o diácono Adriano que não é deserto que a gente tem que falar. A gente tem que falar Egito, que a gente está no Egito. Você fala, Samara, eu estou no Egito. Aprenda com o povo de Israel. Você tem a sua Bíblia aí, ó. Aprenda com o povo de Israel. Em alturas de dificuldade, em alturas de desânimo, são alturas de multiplicar e ser fortalecido. Sabe, em alturas de dificuldades, não é hora de você pensar que é o fim. Talvez você está aqui nessa noite e você fala, Samara, mas eu até estava frutificando. Eu estava frutificando, mas sabe, a minha árvore ela estava cheia. Só que me podaram os meus galhos. E agora eu não tenho mais fruto. Sabe o que eu quero dizer para você nessa noite? Sempre que se poda uma árvore, é para que na estação seguinte ela frutifique ainda mais. Aleluia. Sabe, se você se sente como uma árvore podada, espera a estação seguinte que você vai frutificar ainda mais. Porque é isso que Deus quer para a sua vida. Sabe, eu quando estava estudando essa palavra, eu me lembrei de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego lá na Babilônia também. Chamaram lá um monte de jovens e falaram assim, olha, vocês vão participar aqui de tudo para tomar as decisões com o rei, vocês vão ficar aqui gerenciando tudo, só que olha, vocês têm que estar saudáveis, vocês precisam estar fortes, vocês precisam estar com o corpo físico de vocês preparados. Então por isso vocês vão ter que comer dos manjares do rei. Daniel chegou e falou, não, nem pensar, eu não quero manjar de rei. Eu fico aqui com a água e legumes mesmo. Eu fico aqui com a dificuldade mesmo. Porque não é manjares do rei que vai mudar a minha situação. Não é manjares do rei que vai fazer alguma coisa por mim. Mas sim o Deus Todo-Poderoso. E sabe, quando depois de uns tempos, quando eles foram ver, Daniel e os seus colegas estavam muito mais fortes do que os outros que estavam usufruindo do manjares do rei. Então isso vai nos mostrar que não é aquilo que você está se alimentando, não é a circunstância a qual você está vivendo que vai te fazer favorável ou não para a sua vida, para você multiplicar e frutificar. Isso só vai depender de como você está com seu Deus. Crises e tempos difíceis não são para diminuir ou estagnar, mas sim para frutificar e multiplicar. Aleluias. Terceiro tópico. Em vez de ser parte do problema, seja parte da solução. No versículo 7 do capítulo 29 de Jeremias diz o seguinte: busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei, e orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Sabe o que Deus estava dizendo para o povo de Israel aqui nesse versículo? Cuida daquilo que te faz mal. Você pode dizer, o quê? Eu cuidar daquilo que me faz mal? É isso que Deus estava dizendo ao povo de Israel. Deus estava dizendo, olha, vocês querem prosperar? Então trabalhem para a Babilônia prosperar.
Vocês querem ter paz? Então trabalhem para a paz dentro da Babilônia. Sabe, porque a prosperidade deles, Deus colocou ali, olha, a prosperidade de vocês depende dessa nação. Deus estava dizendo para eles o seguinte, olha, a partir de hoje, vocês não serão o problema dessa nação. Vocês serão a solução para eles. Aleluias. E é isso que Deus diz para nós nessa noite. Sabe, eles lá na Babilônia, eles tinham que trabalhar. Em algumas versões da Bíblia vai dizer mesmo, trabalhar pela paz e a prosperidade. E eles tinham que trabalhar pela paz e a prosperidade de uma cidade que os levou como escravos. Olha como Deus, ele faz sempre as coisas na contramão do mundo. Olha, eles vos levou como escravo, vocês agora façam aí rebeliões, vão para a porta aí do palácio gritar, taca fogo aí no povo tudo, destrói tudo. Não, Deus diz totalmente contrário. Deus diz, olha, busquem pela paz, busquem pela prosperidade da nação, porque tudo aquilo que a gente planta, a gente colhe. Tudo. Se eles queriam ter paz, eles precisavam plantar a paz. Se eles queriam ter prosperidade, eles tinham que plantar a prosperidade, mesmo sendo uma nação da qual eles não tinham nada para aquela nação. Eles não queriam saber daquela nação, mas se eles queriam plantar, se eles queriam colher, perdão, eles tinham que plantar. O bem deles ficou dependente do bem daquela nação. Sabe, nós como filhos de Deus, nós precisamos ser a solução e não o problema. O mundo já está cheio de pessoas que fazem parte do problema. Se a gente for olhar aí para fora, o que tem de gente que faz parte do problema é uma imensidão. Nós não vamos contribuir nada sendo parte do problema. Nós não iremos fazer diferença nenhuma sendo parte do problema. Se a gente como igreja ficar só reclamando, agora é isso, agora é aquilo. Vamos ser parte da solução, não vamos ser parte do problema. Vamos contribuir para a paz e a prosperidade dessa nação, porque nós iremos colher paz e prosperidade, porque nós iremos colher sempre. Quando a gente faz parte de um meio, conforme as coisas vão acontecendo no meio que a gente faz parte, a gente vai se beneficiando desse meio. O bem das coisas que está à sua volta, ela é o seu bem. E Deus quer que nós sejamos agente de mudanças para essa nação. Sabe por quê? Porque você pode ter uma vida ideal num local que não é ideal. Você pode até dizer, olha, a situação a qual eu estou não é a situação ideal. Mas Deus quer que nessa situação que não é ideal, você tenha uma vida ideal. Sabe por quê? Olha, eles estavam sendo escravizados. Era para eles terem raiva daquele povo. Era para eles terem... Sempre que eles viam alguém da Babilônia, era para eles terem ranço, como a gente costuma dizer aí fora. Para eles terem raiva daquele povo. Mas Deus fez questão de dizer, olha, a vossa prosperidade depende da prosperidade dessa nação. O vosso bem depende do bem dessa nação. Sabe, às vezes você, na sua família, o bem na sua família vai determinar o seu bem. Sabe, como você contribui para o bem da sua igreja vai determinar o bem da sua vida. Como você contribui para o bem do seu país, a sua cidade, qual você vive, vai determinar o bem para a sua vida. Sabe por quê? Não é a altura de nós diminuirmos. É a altura de nós revertermos os rumos das coisas. Sabe, como igreja nós precisamos marcar a diferença. Como igreja nós precisamos fazer a diferença no mundo lá fora. Sabe, é através das nossas redes sociais. Às vezes a gente o pessoal está desesperado lá fora. E o povo só vê o mal. Aí chega um crente e começa só a ver o mal. As pessoas vão querer o que do seu Deus, se para você também está tudo mal? As pessoas vão dizer assim, ele é crente, mas ele está vendo o mal igual eu, então as coisas para ele estão mal igual está para mim. O que eu quero com essa coisa do Deus dele? Eu não quero nada, se está mal para ele, está mal para mim, então a gente está em situação igual. Qual é a diferença que está entre nós dois?
Então use, sabe, as suas redes sociais. No sábado mesmo, nós não vamos poder estar aqui nos reunindo como igreja, não vamos poder estar aqui todos juntos cultuando, mas você que vai estar aí do outro lado assistindo, sabe, às 18 horas, programe tudo na sua casa. Olha, é a hora do culto, eu vou começar a divulgar agora, eu vou começar a mandar aqui para todo mundo que eu conheço, para todos os meus amigos, eu vou enviar para todo mundo. Se eu não posso evangelizar essa pessoa de outra maneira, eu vou evangelizar nem que seja através do meu telefone. Sabe o que você vai estar fazendo? Você está fazendo o bem e não o mal. Aleluias. E é isso que Deus quer de nós. Queria pedir à igreja para se colocar de pé. E quando eu estava estudando essa palavra de hoje, aí eu pensei que eu já tinha encerrado, aí o Senhor, Ele foi, e a parte mais marcante Deus usou no final, tipo, quando eu já estava me arrumando para vir para a igreja, eu tive que correr para ir apontar, senão eu ia esquecer. Que a palavra de Deus para nós hoje é multiplicar e não diminuir. Sabe, talvez a situação que nós estamos vivendo, não é hora de você diminuir as suas ofertas, sabe? Multipliquem as suas ofertas. Não é hora de você diminuir o seu serviço na obra de Deus. É hora de você multiplicar e se colocar ainda mais à disposição do serviço de Deus. Sabe, não é hora de você diminuir a sua entrega a Deus. É hora de você se multiplicar e entregar mais de você para Deus. É hora de você multiplicar ainda mais o seu amor ao próximo. É hora de nós multiplicarmos ainda mais a nossa fé. Porque Deus está falando que Ele quer nos fazer multiplicar mesmo em situações difíceis. Sabe, a palavra de Deus hoje é que para quem está em situação difícil mesmo. A palavra hoje é para quem está em situação difícil. Quem está em situação favorável, se você está ali com dinheiro no seu banco para comprar um carro, está lá o dinheiro todo do carro, e você chegar lá e comprar o carro, o que tem isso de extraordinário? Nada. Você estava com dinheiro, você foi lá e comprou. Você tem o seu dinheiro, você faz com o seu dinheiro o que você quiser. Agora, uma coisa é que você chegar ali, olha, eu quero aquele carro, mas você não tem dinheiro nenhum, e você começa a trabalhar aquilo com a sua fé, e você chega e consegue comprar aquele carro de uma maneira ou outra. Quem é que vai ser glorificado? É o nome do Senhor. E é isso que o Senhor, Ele quer para nós hoje. Ele quer que nós multipliquemos e não diminuamos. Mais uma vez, vamos dizer todos juntos, para ficar gravados na nossa memória. 1, 2, 3. Multipliquem-se e não diminuam. Mais uma vez, multipliquem-se e não diminuam. Aleluias. Essa é a palavra que Deus tem para as nossas vidas hoje. Eu quero mais uma vez estar agradecendo a oportunidade que foi dada. Quero estar agradecendo aos nossos irmãos internautas que estão aí nos acompanhando. Saiba de uma coisa, é hora de multiplicar e não diminuir. Sabe, você talvez está impedido de vir à igreja. Você não consegue estar aqui reunido como corpo de Cristo. Mas sabe, através da sua internet, através do seu telefone, através do seu computador, você pode multiplicar em outras vidas, sabe? Você compartilhando esse link, você vai estar fazendo o que a palavra de Deus falou nessa noite. Você vai multiplicar e não diminuir. Então comece aí agora a mandar esse link para várias pessoas, porque mesmo que o culto já está terminando, elas podem voltar o culto desde o início e serem abençoados. Então seja um agente de Deus onde você estiver.